Dia 4 de janeiro. São Tito. 105. É para lastimar que os historiadores eclesiásticos dos primeiros tempos da Igreja tão pouca menção façam da vida, das virtudes e obras de São Tito, daquele admirável coadjutor de São Paulo nas viagens apostólicas. Os primeiros cristãos, em seu fervor na prática das virtudes e com a única aspiração de servir a Deus e santificar a alma, pouco ou nada cuidaram de tornar conhecidas as obras dos santos e transmiti-las à posteridade. Tracejando a vida de São Tito, temos por guia a primeira epístola que São Paulo dirigiu aos Coríntios. O que o apóstolo das gentes aí diz do seu auxiliar é bastante para formarmos dele o mais alto conceito. São Paulo chama-o de irmão, filho, auxiliar e companheiro. Referindo-se ao consolo que a companhia de Tito lhe proporcionava, usa as expressões as mais ternas, e chega a dizer que lhe custou achar o sossego de espírito quando não o encontrou em Troas como esperava. A dar fé ao testemunho de São João Crisóstomo e de outros, era Tito natural de Corinto, filho de pais pagãos. Quando São Paulo, em suas viagens, aportou pela primeira vez em Corinto, foi Tito um dos primeiros que pediram o santo batismo. O apóstolo, reconhecendo no jovem neofito um grande espírito superior, dotado de qualidades excelentes físicas e morais, acolheu muito grato o desejo de Tito de, como ele, poder trabalhar na propaganda da fé. O ano de 51 levou os dois grandes missionários a Jerusalém, onde os apóstolos, sob a presidência de São Pedro, realizaram o primeiro concílio em que foi discutida a questão da observação da lei mosaica. Pelos fins do ano 56, cumprindo ordem do mestre, Tito se dirigiu a Éfeso e Corinto para restabelecer a união periclitada por algumas opiniões errôneas. Recebendo-o com todas as honras, os cristãos de Corinto esforçaram-se para tornar-lhe agradável a estadia em seu meio. Discípulo do grande apóstolo que era, quis apenas aceitar o que lhe parecia indispensável para seu sustento. A intervenção de Tito produziu os melhores resultados entre os partidos que se tinham formado na sua cidade natal. As tendências separatistas desapareceram, os cristãos uniram-se, e o homem contra quem São Paulo tinha lançado a excomunhão foi recebido de novo no grêmio da igreja. Tito relatou ao mestre o êxito da missão que lhe confiara. Um ano depois voltou a Corinto para receber as esmolas que os fiéis tinham arrecadado para os pobres de Jerusalém. São Paulo, que tinha sido preso em Roma no ano de 63, voltou ao Oriente para, solvendo o compromisso, visitar as igrejas recentemente formadas. Nessa viagem chegou à ilha de Creta e lá pregou a doutrina. Tendo lançado a semente, deixou Tito como bispo, confiando-lhe aos cuidados do desenvolvimento da igreja daquela ilha. Pouco tempo Tito ficou na Creta, pois já em 64 Paulo precisou de seus serviços em Nicópolis, no Epiro. Antes de partir, nomeou bispos e sacerdotes para dirigirem a diversas comunidades na ilha cristianizada. Uma epístola que Paulo lhe escreveu traz sábios conselhos, avisos e instruções práticas sobre os deveres de um bispo na administração da diocese. No ano de 65, foi mandado a Dalmácia, onde pregou o Santo Evangelho, e onde até hoje é venerado como apóstolo daquele país. Da Dalmácia voltou para Creta, onde, na idade de 97 anos, terminou a vida apostólica. Não se sabe se morreu de morte natural ou se foi martirizado. O corpo do santo repousa na igreja da capital e metrópole Gortina, depois da destruição de que a cidade fora vítima pelos sarracenos em 823. Nada mais se achou da relíquia, senão a cabeça. Esta foi transportada para Veneza e depositada na igreja de São Marcos. Reflexões. Primeiro, São Tito levou uma vida de pureza e castidade. Hoje há muitos que perderam a fé na impossibilidade de conservar esta virtude tão preciosa. Na realidade, a castidade é uma joia que é encontrada raramente, tanto mais apreciável é. Se nos perguntarmos por que hoje a castidade é tão rara, achamos duas razões. A liberdade que predomina na educação moderna, a facilidade com que são atendidas todas as reclamações dos sentidos e a falta do temor de Deus. A impureza campeia onde se resente a falta do espírito de sacrifício e de oração.
Em muitas almas, a semente mortífera da impureza foi lançada na mais tenra idade, devido ao descuido dos pais. Na maioria dos casos, porém, o veneno entrou pelo contato contínuo de más companhias, pela influência irresistível de más leituras, pela assistência de diversões livres, principalmente nos cinemas. A impureza tem a seu favor uma circunstância fatalíssima: a nossa condescendência natural, a nossa inclinação ao mal, geralmente chamada concupiscência. Se esta inclinação fatal não for paralisada por uma resistência enérgica da nossa parte, há de arrastar-nos e preparar-nos à queda. Sem dúvida, muito pode contra a tentação, a firmeza do caráter, e felizes aqueles que, graças a uma educação sã e racional, conseguiram dar ao caráter uma resistência que o coloca acima dos instintos baixos da natureza. O sentimento de dignidade e de honra pessoal pode, sem dúvida, preservar uma pessoa de quedas lastimáveis, mas não é suficiente para garantir-lhe a constância perfeita na virtude da castidade. A experiência, neste ponto, não deixa dúvida alguma sobre a fraqueza humana, que é muito grande. Em reverência a esta fraqueza, diz com muita verdade a Sagrada Escritura: aquele que se julga isento do perigo está prestes a cair. A vigilância deve necessariamente se aliar à oração e à recepção dos santos sacramentos. Sabendo por experiência, diz o profeta Davi, que não me era possível conservar a virtude da castidade, recorri à oração. É o caso de todos nós. Como a nossa natureza, devido à sua caducidade, tem um inimigo terrível cujo nome é mundo. A prudência aconselha e exige o maior cuidado, a maior precaução no contato com este pirata da inocência. Legião são os meios de que o mundo lança mão para nos arrastar ao turbilhão das paixões, e ai daquele que, por imprudência, por falta de vigilância e oração, se lhe deixar prender nas malhas. 2. O exemplo de São Tito ensina-nos como devemos trabalhar pela salvação do próximo, fazendo uso da língua quando as circunstâncias o aconselham. Uma pessoa de autoridade deve falar quando se trata de defender a inocência oprimida e aplicar as leis da justiça, sem se deixar acobardar pelos ditames do respeito humano. O pai de família não é só obrigado a edificar seus familiares pelo bom exemplo na prática do bem. Sua posição exige que saiba oportunamente repreender, castigar, dar bom conselho, consolar e levantar os ânimos daqueles que lhes são confiados. Quanto bem não pode causar uma boa palavra dita em ocasião oportuna? Quantos males não são afastados de uma família quando o pai ou a mãe, com sua palavra persuasiva e caridosa, sabe dirigir os ânimos dos filhos? Incalculável também é o mal produzido por maus conselhos, conversas contra a caridade, a religião e a justiça. Quanto não será a responsabilidade daqueles que, obrigados pela sua posição a edificar e educar, abusam da autoridade, pelos excessos de uma linguagem ofensiva a Deus. Grande sabedoria é falar e calar oportunamente. As nossas conversas devem ser sempre inspiradas e dirigidas pelos princípios do cristianismo, isto é, pela lei da caridade e da justiça. Se isto não acontecer, de muita conversa nós havemos de arrepender.